Obrigada, minha querida. Glória a Deus. Antes de você sentar em pé como nós estamos, abra sua Bíblia no livro do tema desta campanha. Não deu tempo assim, foi muito rápido, né? Não deu tempo eu preparar aquela mensagem, mas Deus não precisa de muito para falar conosco, né? E quem precisa de muito é o homem, mas Deus, numa só palavra. Certa feita, um homem estava com o seu criado doente na sua casa, e ele se encontrou com Jesus e disse: Jesus, não precisa nem ir na minha casa, basta só uma palavra e o meu criado sarará. Então, se nós acreditarmos naquilo que o Senhor preparou para nós nesta noite, basta uma palavra e nós vamos sair daqui de posse de vitória. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 41, não é? Que é o nosso tema, e eu vou ler somente os 51 e 52. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o sofrimento na casa do meu pai. E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Antes de você sentar, eu quero que você fale algo para alguém. Diga para alguém assim: se submeta. Não, mas isso é profético, você tem que falar com autoridade. Diga: se submeta a perdoar, para que Efraim seja gerado em você. Você só crescerá se gerar primeiro Manassés. Pode sentar dando glórias a Deus. Crescer na terra da aflição é muito bom, mas antes de gerar Efraim tem que gerar Manassés. Manassés é esquecer as dores do passado. Manassés é liberar perdão para o passado. E quando liberamos perdão para o passado, as dores do passado, nós vamos viver Efraim. Poderemos até estar na terra da aflição, mas a aflição não impedirá o teu crescimento. José foi o 11º filho de Jacó. E José nasceu para ser diferente dos iguais. Eu já começo a profetizar aqui e dizer para você: tem gente que pensa que você é igual a ele, mas você vai ser sempre diferente dos iguais. Os iguais não perdoam, você perdoa. Então José nasceu, Raquel já estava desenganada, até tinha afligido o seu esposo Jacó. E ele disse: por acaso sou eu Deus para fazer você gerar? Mas a Bíblia diz que Deus, capítulo 30, a Bíblia diz que Deus se lembrou de Raquel e gerou José. E José nasceu para ser diferente dos iguais. Oh, glória! E quando José nasce, capítulo 30, vem toda uma história. Mas José já estava um adolescente,
E a Bíblia diz que Jacó fez uma túnica para José. Jacó amava tanto José que fez uma túnica para ele. E essa túnica fez toda a diferença para que os iguais começassem a ter inveja do José. A história de José é muito linda, mas a história de José é pedagógica, é um ensinamento para nós. Nós queremos prosperar, nós queremos crescer, mas não queremos caminhar. Oh, tem gente entendendo. Eleba e comando eleba a cama súria. Nós não queremos viver e permear, porque, irmãos, o caminho do trono tem angústia, tem solidão, tem tristeza, tem amargura. Vai se identificando aí. Tem calúnia, tem desprezo, e muitas vezes não é de quem você espera, é de quem você não espera. A Bíblia diz que José recebeu essa capa, e todas as vezes que o pai falava com José, José era obediente. Ele era diferente dos iguais. Qual eram os iguais? Os desobedientes. A casa do José e os filhos, a casa de Jacó e os filhos, era uma casa muito problemática. Mas José tomou a posição de ser fiel ao pai. Não é porque você está num campo minado que você vai ser igual a quem está desobedecendo. Deus não te chamou para ser igual a ninguém. Deus te chamou para você fazer a diferença. Você pode até ter um irmão atrapalhado, mas você não pode ser atrapalhado. Sabe o que acontece? Aquela capa trouxe para José calúnia, desprezo, afronta dos seus irmãos. E um dia amanheceu, todos sentados à mesa, e José abre a boca e diz: eu tive um sonho. Eu tive um sonho que o meu feixe de pé, e todos os feixes se inclinavam ao meu feixe. E os irmãos de José foi criando aborrecimento. Porque se você vê a história toda, você vê José sonhando, o copeiro sonhando, o padeiro sonhando, até Faraó sonhando. Mas pergunto para os pastores: os irmãos de José sonham? Alabaraçúria. José sonha, o copeiro sonha, o padeiro sonha, até o Faraó sonha. Mas a Bíblia não diz que os irmãos de José sonham, porque quem gosta de destruir o sonho dos outros não tem sonhos para sonhar. É forte. Recebe. Essa mensagem não é uma mensagem de vingança, é uma mensagem de testemunho de quem nasceu para
comigo: que culpa tenho eu? Se o meu pai me deu uma capa colorida. Diga de novo: que culpa tenho eu? Se o meu pai me deu uma capa colorida. É incrível. Você diz: mas eu não tenho nada. O que eu tenho para as pessoas terem inveja de mim? Mas o seu brilho incomoda. Essa sua adoração incomoda alguém. Esta tua perseverança em vir para a campanha buscar milagre incomoda alguém. E a Bíblia diz que na segunda vez ele acorda de novo e ele diz: eu tive outro sonho. E ele diz assim: que a estrela, que a lua e o sol se inclinava. E os irmãos de José disseram: por acaso você vai reinar sobre nós? Aí o pai já entendeu e toma a palavra e diz: que é isso, José? Será que eu e tua mãe vai se inclinar a vocês? Só para os irmãos de José se calar. Mas a Bíblia diz que ele já estava entendendo o mistério no coração. Ele já estava entendendo que José era diferente, que José não era igual aos iguais. Ele nasceu para fazer a diferença. E a Bíblia diz que um dia eles estavam no campo, os irmãos de José, e o pai disse: vai ver lá como é que estão os seus irmãos. E quando José foi se aproximando, eles gritam: lá vem o sonhador. Quem sabe alguém olha para você e diz: rapaz, aterriza, tu está sonhando muito alto, tu não vai conseguir. E aí você olha para o cenário em que você está vivendo e você diz: realmente eu não vou conseguir. Mas pega na mão desse crente e diga: cenário não combina com promessa. Combina. Cenário nunca combinou com promessa. O dia de hoje não combina com o cumprimento da promessa que Deus te fez. O cenário é de aflição. A promessa é de trono. A promessa é de destaque. Ele me cantou. E a Bíblia diz que quando José se aproxima, eles começam a planejar. Aí talvez você diga assim: nem todo sonho a gente pode contar. É verdade. Tem alguns sonhos na nossa vida, tem algumas situações na nossa vida que a gente não pode contar. Mas aqui era diferente. Aqui tinha que ser contado, porque lá na frente, no capítulo 45 por diante, alguém ia testemunhar e dizer: bem que ele teve aqueles 2 sonhos. Está lembrado, Judá? Está lembrado? Aleluia. Alguém que não reconhece hoje o teu chamado, o cumprimento da tua promessa, mais tarde vai ter que abrir a própria boca. Aleluia! Quem crê, quem toma posse e dizer: bem que ele disse, bem que ela disse, ela tinha uma promessa. Planejam, pega o José, coloca numa cisterna. Isso porque um se levanta e diz: não vamos matar o menino. A Bíblia diz que quem tem promessa de Deus, irmão, não morre antes do tempo, do cumprimento da promessa. Até passa pelo vale da sombra da morte,
mas não morrem. Olha quantos morreram na pandemia, e vê tu aí. Quantos que se foram, mas Deus te preservou a vida, porque Ele ainda tem cumprimento de promessa na tua vida. Aleluia. Colocam José na cisterna, pegam e diz assim: não, vamos colocar ele na cisterna, não vamos matar ele não. O sangue dele vai ficar nas nossas mãos. Aí de repente vem os ismaelitas, e aí eles têm uma ideia: vamos vender José. Tiram José. Isso faz parte do caminho do trono, viu? Te vender por qualquer preço, te caluniar, te desprezar, faz parte do caminho do trono. Caminho do trono tem essas coisas. Se for tudo muito bem, mas ninguém me caluniou, ninguém me desprezou, ninguém me vendeu. Irmão, preste atenção, eu acho que você não está no caminho certo. Porque quem está no caminho certo tem todas essas coisas. E a Bíblia diz que eles apresentam José para os ismaelitas, e os ismaelitas dizem: eu compro. Pega na mão desse crente, vai, pega na mão, pega na mão. A gente já passou a pandemia mesmo, pode pegar na mão, pode abraçar, pode encostar, pode ralar. Já passou mesmo? Diga assim: quando os da casa não te valoriza, Deus usa alguém para te pagar pela tua vida. Os ismaelitas dizem: eu quero. Os da casa não queriam nem perto, mas Deus usou alguém para pagar e dizer: eu quero pagar, só para ele ficar perto de mim. Não, tem gente que não entendeu, irmão. Tem gente que demora a pegar, né? Enquanto alguém da casa não te dá valor, tem gente que vai pagar para ter você por perto. Por quê? Porque está visualizando o valor que você tem. Deus usa alguém de fora para ver, para visualizar o valor que você tem. E como não pode ter de graça, paga você só para você ficar perto. Ai, meu Deus do céu. Tem gente que está entendendo, está entendendo, está entendendo. Eita. Aí a Bíblia diz que os irmãos de José vendem José. Ora mandaxera mandalamas. Ô irmãos, que Deus nos guarde, que Deus nos livre para não sermos irmãos de José. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que eles colocam José na cova e vai comer, vai prosar, como se nada tivesse acontecido. Que Deus nos livre de ser irmão de José. Nunca queira estar no lugar dos irmãos de José. Faz uma injustiça, faz uma maldade, e depois vai comer como se nada tivesse acontecido. Vai prosar, vai comer. E a Bíblia diz que o José é vendido. Quando ele chega no Egito, o Potifar olha, visualizou o valor do José, disse: eu pago, só para ele ficar perto. Irmãos, é muito valor. Os da casa não queriam nem perto, mas os ismaelitas
comprou para ele ficar perto. E quando ele chega no Egito, olha o valor dobrado. Ele é comprado de novo para ficar na casa de Potifar. E a Bíblia diz que em tudo Deus era com ele. A Bíblia é bem clara quando diz assim: Deus abençoou a casa do egípcio por causa de José. Isso muitas vezes acontece, uma irmã que aparentemente ela se sente até menosprezada porque vai trabalhar na casa de uma pessoa não evangélica, e quando chega lá, a pessoa diz: eu não sei o que está acontecendo, desde que a senhora chegou aqui na minha casa, que eu estou sendo abençoada. Sabe por quê? Porque você é um José de Deus. Aleluia, você tem um valor, aleluia. E aí a Bíblia diz que ele vai para a casa do Potifar. E quando ele vai para a casa do Potifar, lá no Egito, Deus faz prosperar. Mas quando os irmãos dele chegam em casa, eles pegam a túnica de José, eles matam um animal, suja de sangue, e leva para Jacó e diz: tu conhece essa túnica? Jacó pega aquela túnica e a Bíblia diz que ele abraça aquela túnica e ele diz assim: vou levar a tristeza até a minha sepultura. Oh glória! Eu vou levar a tristeza do meu filho até a minha sepultura. E Jacó passou muitos anos com essa mentira. Irmão, tem mentira tão bem contada que parece uma verdade. Essa mentira foi uma mentira tão bem contada, com provas infalíveis, que José estava morto. Hoje é noite de Deus desfazer de mentira. Alabaraçúria. Deus vai desfazer dessa mentira hoje. Ele disse: eu vou levar até a morte essa tristeza na minha alma. E José está lá pelo Egito, e a Bíblia diz que ele faz prosperar a casa de Potifar de uma maneira tão grande. Mas todos aqueles que têm uma grande promessa de chegar no topo do trono, o diabo prepara um prato. Cuidado com os pratos que o diabo está preparando, está preparando e vai preparar, porque ele não sossega. Eu estou falando bem devagar, porque o Espírito Santo disse para mim que hoje é noite de cura interior. Alamai, chorecalabas. O diabo preparou um prato, a mulher era bonita, e chega para o José e diz: deita comigo. E ele disse: não, eu não posso. Eu não posso negar o meu Deus. Para crescer na terra da aflição tem que ter renúncia. O Senhor te trouxe nessa noite para dizer a você: renuncie. Se você quer chegar no topo da vitória, renuncie. A Bíblia diz que por várias vezes a mulher fez isso, e pela última vez ela trancou toda a casa. E José fugiu, e ela pega a capa do José. Olha a capa do José de novo na mão de alguém que queria destruir o José. Eu quero dizer a você: deixe a capa para lá, mas fique vivo.
Aleluia. E aí a Bíblia diz que o José vai parar na cadeia. Tem hora que o cenário é tão difícil que a gente não consegue entender o porquê está passando por tanta coisa. O José não sabia, a gente já sabe do final da história, mas o José não sabia. Ele tinha tudo para ser um revoltado dentro da cadeia. E a Bíblia diz que chega lá um dia o copeiro e o padeiro dentro da cadeia. E José se preocupa com a tristeza daquele povo. Ele era para ficar revoltado, mas ele não está revoltado dentro da cadeia. Ele está preocupado com o emocional dos presos. Ele diz: por que você está triste? O que está acontecendo? Por que teu semblante está tão triste? É difícil você estar passando na prova e animar o outro. Você vê alguém dirigindo um culto animado, dando palavras de vida eterna, mas você não sabe o que é que está se passando na vida daquela pessoa. Mas o verdadeiro servo de Deus que nasceu para fazer a diferença é ele na prova e animando um. Oh glória! É ele na prova e dizendo para o outro: Deus vai te dar vitória. José preocupado com o emocional daqueles dois presos, e ele disse: por que vocês estão tristes? Ele disse: é porque a gente foi colocado ali, aqui, e eu tive um sonho. E ele disse: conta meu sonho. Ele tinha tudo para não profetizar na cadeia. Não, eu vou fazer mais a obra de Deus, nada. Olha onde eu estou, eu não fiz nada para estar aqui dentro. Mas ele diz: conta o sonho que eu estou doido para dar lugar. Eu estou com a língua coçando para profetizar. Aí ele começa a contar o sonho. Ele diz assim: esse sonho seu é 3 dias. Com 3 dias você vai voltar para servir o vinho do rei. Aí o copeiro viu, gostou, disse: então vou contar o meu também. Contou o sonho. Ele disse: meu filho, você é diferente. Com 3 dias você vai ser pendurado e vai morrer. E precisa ter coragem, né? Porque está todo mundo na cadeia. Você sabe o que é preso. Preso para matar um é já. Mas o crente que tem coragem de falar a verdade, que nasceu para fazer a diferença, ele abre a boca e fala a verdade aonde quer que seja. Aí o José chegou para o copeiro e disse assim: quando você chegar na presença de Faraó, lembra de mim. Quantas vezes a fraqueza humana, porque nós somos carne, meu irmão, a gente acha que é alguém que vai nos apresentar, a gente acha que é alguém que vai fazer alguma coisa pela gente, a gente acha que alguém vai colocar. Não, é quando eu chegar lá, pode ficar tranquilo, me ajuda aqui que quando chegar lá eu te coloco. Mas nesse instante saiu aqui: Davi estava no pasto esquecido. Quando ela disse Davi estava no pasto esquecido, aí deu Suzaninha dizendo assim: você pensa que é alguém que vai te apresentar? Quem vai te apresentar é Deus. Ele disse assim: lembra o meu nome quando você chegar na presença do faraó. Aí eu fico pensando, qual era a vaga que ia ter no palácio? Se o copeiro lembrasse do José exatamente naquela hora, a única vaga que ia sobrar no palácio era do padeiro que ia morrer. José não ia passar de um padeiro. José não ia passar de um padeiro lá dentro da cozinha do palácio. Alabarassúria, camachéria. E Deus disse: meu filho, eu tenho algo maior para você. Eu tenho uma porta maior para você. Eu tenho um cargo maior para você.
você. Diga: Deus tem coisas maiores, 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 maiores. Deus tem coisas maiores para você. Não se conforme com o ordinário, porque Deus tem um extraordinário para você. Aleluia. E a Bíblia diz que passaram-se mais 2 anos, e o José lá, fiel, com todas as chaves na mão, ele poderia ter fugido, mas ele disse: não, eu entendo que tudo faz parte do processo. Na hora certa o meu Deus vai fazer o que Ele quer. E a Bíblia diz que 2 anos certinho, não foi antes nem depois, 2 anos depois, o faraó tem um sonho. Deus ainda vai no juízo de gente grande, viu? Eu vou repetir: Deus ainda vai no juízo de gente grande. Eita glória! E Faraó teve um sonho, e aquele sonho que Faraó teve foi um sonho complicado, foi um sonho que ninguém deu discernimento. Por quê? Porque as coisas de Deus só quem entende é os espirituais. E a Bíblia diz que naquela hora, quando ninguém discerniu o sonho do faraó, o faraó entendeu. Porque primeiro foi uma vaca gorda, e depois uma magra que engoliu a gorda, falando da agricultura, falando do gado. E depois o milho gordo e grande, e o magro engoliu o milho gordo, falando do boi, do gado, e falando da agricultura. E Faraó ficou aperreado, disse: eu vou ficar pobre. E aí o copeiro disse: Deus ainda esta semana vai fazer alguém lembrar do teu nome. Haverá assinatura de milagre. E quem pensa que você está esquecido vai ter que ver você sentar numa cadeira de honra. Quem pega? Tem mais alguém que pega essa palavra comigo? Lembra do José e diz: tem um profeta lá na cadeia, que quando eu cheguei lá, ele falou assim: chama. Já foi mudando a história do José, porque não podia se apresentar diante de Faraó sujo, barbudo, nem de roupa rasgada. Deus começou a mudar roupa de crente aqui, aparência de crente aqui. Eita! Tem crente aqui saindo lá do fundo do porão e entrando em palácio. Ele entra, o faraó fala o sonho, e o José, com toda a sabedoria de Deus, diz: Deus vai te dar a resposta, faraó. Isso aí é 7 anos de abundância, e depois vem 7 anos de fome. Aproveita os 7 anos de abundância para estocar tudo. Não deixa estragar nada. Aí eu vejo, quando Deus permite o José passar fome, era para ele aprender a não desperdiçar nada. Da cama súria. Quando eu vejo José passar por um momento estreito de contar as moedas, é
Eita, coisa grande. E ele diz para o faraó, ele diz: quem neste palácio tem a sabedoria maior do que tu? Agora eu pergunto para os irmãos: antes do José teve governador? Depois do José teve algum crente governador? Não. Deus criou uma pasta. Eita. Deus criou uma história só para honrar quem é fiel a Ele. Ele disse: você vai ser o governador do Egito, tá tudo na tua mão, traz a melhor roupa. Quem pega a roupa nova aí? Traz o melhor sapato, traz cordão de ouro, tirou o anel do dedo, colocou no dedo dele. Tu agora, por onde tu passar, todos vão se curvar. E eu vou te dar uma esposa, porque homem sem mulher fica desanimado. Homem, quando tem mulher, o bicho fica animado, meu irmão. Deu uma esposa, e aí a Bíblia diz que ele gerou o primeiro filho. E o primeiro filho, ela disse, como é o nome do menino? Ele disse Manassés. Por que Manassés? Porque Deus me fez esquecer todo o sofrimento que eu passei na casa dos meus pais. Ele queria dizer, tudo que eu passei, não é que ele teve amnésia, não, foi perdão mesmo. Quer crescer na terra da aflição? Perdoe. Hoje é noite de perdão. Libere perdão para alguém que te machucou. Libere perdão para alguém que te deu um calote. Libera perdão para alguém que fez coisa que você não queria que fizesse. Libere perdão para quem machucou a tua alma. Libera perdão nesta noite. Deus me fez esquecer todo o sofrimento. E ele mostrou lá na frente que ele perdoou realmente os seus irmãos. Aí o segundo filho nasceu. Quando o segundo filho nasce, ele diz, o nome dele é Efraim. Por que o nome dele é Efraim? Porque ele me fez crescer na terra da minha aflição. Quer crescer? Quer crescer? Você primeiro tem que gerar Manassés. Não entra Efraim antes de liberar perdão. Para crescer tem que liberar perdão. Deus está falando. Quer crescer? Então decida hoje romper as dores do passado. Decida esquecer as injustiças lá de trás e começa a olhar para frente, porque Deus fará você crescer. A Bíblia diz que chega no capítulo 45, correndo por cada hora. Capítulo 45, os irmãos de José chega por causa da fome. Eu não sei nem a hora que é. Deixa eu ver aqui. 9:30. Vamos terminar agora. Deus deixa os irmãos de José chegar no Egito, porque começou os anos da fome. Já tinha passado 2 anos de fome. E quando ele chega no Egito, a Bíblia diz que quando ele vê os irmãos dele, ele chora de uma maneira tão alta. Ele coloca para fora tudo aquilo que machucava ele. E ele chora até
está na casa do faraó, se escuta o choro de José. E ele diz para os irmãos dele: eu sou José. E os irmãos dele disseram: não fique preocupado não, porque o que vocês fizeram foi só me empurrando para o cumprimento da promessa. Pega na mão desse irmão, diga até o teu inimigo. Diga até o teu inimigo está contribuindo para o teu crescimento. Diga de novo, até o teu inimigo, aquele que não gosta de você, aquele que diz que não vai com a tua cara, até aquele está contribuindo para você chegar no lugar da bênção. É incrível. Aí a gente vê que não foi amnésia, foi perdão. Ele diz: Deus me fez esquecer. Tem gente que pensa que perdão é porque teve amnésia. Não, não, não. Perdão você libera, você lembra, mas você diz: eu vou deixar para trás toda dor, toda tristeza, toda angústia. Eu vou liberar perdão. A Bíblia diz que os irmãos dele não conheceram ele. Aleluia. Diga comigo: o perdão é transformador. Olharam para ele, não conheceram, porque o perdão transforma. Aquela cara de angústia começa a ter alegria, porque a Bíblia diz que a alegria do rosto, aleluia, é o que está aqui dentro. Deus vai mudar o teu rosto neste último dia de campanha. Você está liberando perdão para alguém e Deus vai te fazer crescer na terra da aflição. Quer crescer? Se submeta a gerar Manassés agora. Abaraçúria. Libere perdão. Deus falou de perdão já muitas vezes hoje. Procure buscar na tua mente quem você precisa liberar perdão. Se você não liberar, se você quiser se vingar, você só vai ter um dia de alegria. Mas se você liberar perdão, você vai ser feliz pro resto da sua vida. Esqueça as dores do passado para gerar Efraim, e você vai crescer na terra da sua aflição. Eu quero convidar aqui, no altar do Senhor, quem precisa crescer em alguma área, mas que ainda não conseguiu. 7 semanas se passaram, crescendo na terra da aflição. 7 semanas se passaram, mas não conseguiu gerar Efraim, Manassés ainda. Não conseguiu gerar a liberação das dores do passado. Eu quero te convidar aqui na frente, quero orar por você.